Fala rapaziada, começando mais um episódio Onde a Coruja Dorme FC e hoje para falar um pouquinho mais a respeito da vitória do Palmeiras por 3-1 contra o Fortaleza. Realmente o Palmeiras consegue se reencontrar com a vitória depois de passar por um momento extremamente difícil, com uma sequência sem vencer e também com a eliminação na Copa do Brasil para o São Paulo. O Palmeiras iniciou o jogo muito bem, como já como o Palmeiras sempre faz sob o comando do Abel. Realmente o Palmeiras tem essa característica de começar em cima do seu adversário, principalmente quando está jogando em casa. Eu acho que, sob o comando do Abel, o Palmeiras sempre fez muito bem isso e sempre foi uma grande característica da equipe palmeirense. E o Palmeiras conseguiu fazer essa pressão e conseguiu criar boas oportunidades logo no início do jogo, principalmente na questão da bola aérea, que é um ponto extremamente forte dessa equipe palmeirense. Aí, bem no início, o Palmeiras com o Richard Rios consegue abrir o placar. Após um escanteio, a bola sobra para o Richard Rios. O Richard Rios chuta, a bola acaba desviando na defesa do Fortaleza e entrando. A partir daí, o Palmeiras ganha uma tranquilidade para poder trabalhar esse resultado e para também poder estar administrando essa vantagem que ele teve. O Palmeiras até começa bem a administrar essa vantagem, principalmente no início, ele consegue algumas jogadas, principalmente de bola aérea, porém, dos 30 minutos em diante, o Fortaleza consegue tomar as rédeas da partida, começa a fazer frente ao Palmeiras. A equipe do Fortaleza começa a ter oportunidades, começa a circular mais a área do Palmeiras, até que o Fortaleza faz um gol que é anulado por uma questão de mão. O jogador do Fortaleza ele acaba dominando a bola na mão, o árbitro deixa a jogada ser concluída, o Fortaleza acaba concluindo em gol, porém, ao se analisar pelo VAR, a jogada é anulada justamente porque o atacante do Fortaleza acaba dominando a bola no braço do lance que deu origem ao gol do Fortaleza. Porém, o Fortaleza continua em cima do Palmeiras, continua muito bem, até que nós temos uma jogada do Marcos Rocha, onde inicialmente ele coloca a mão, ele coloca o braço na bola. Inicialmente o juiz ele acaba marcando falta por achar que está fora da área, porém, após o VAR poder estar analisando toda a jogada, o VAR diz que a bola foi dentro. Para mim é um lance extremamente difícil, porque como é um lance por cima, fica bem difícil você traçar a linha para você saber se está dentro ou se está fora da área. Então, cabe a nós realmente confiar no VAR, porque para nós olhando como espectador de fora, principalmente com a imagem que a gente tem, fica muito difícil a gente chegar a uma conclusão final. Então, esse tipo de lance eu acho que o VAR é extremamente necessário e o VAR acabou marcando o pênalti. Pênalti esse que foi convertido pelo Fortaleza, empatando por 1-1, o que já deu uma grande apreensão no Palmeiras, tanto no Palmeiras quanto na torcida palmeirense. Tanto que após o gol do Fortaleza, o Fortaleza chega a criar as melhores oportunidades, inclusive uma na cara do gol. O Everton acaba sendo de vital importância, pois tínhamos dois jogadores do Fortaleza na cara do gol. O jogador do Fortaleza ele vai colocar a bola para fazer o gol, o Everton consegue interceptar e nisso o Murilo chega e corta. Realmente, se o Fortaleza fizesse 2-1 naquele momento, eu creio que seria muito difícil para o Palmeiras acabar tentando virar esse jogo, porque o Palmeiras estava bem abatido pela questão do gol levar, que o Palmeiras levou. Aí nós tivemos no segundo tempo, o Everton continuou sendo peça fundamental para o Palmeiras. Realmente, como diz aquele ditado, né? Todo grande time começa por um grande goleiro, e com o Palmeiras não é diferente, porque o Everton cada vez mais vem se mostrando um excelente goleiro. Nisso, o Palmeiras, que estava tomando uma pressão, ele consegue o seu gol com o Rafael Veiga, um gol importantíssimo do Rafael Veiga, que vinha numa má fase desde que tinha voltado da seleção. Rafael Veiga começou a quebrar essa má fase no dia de hoje, tanto que o gol ele comemora mais em um tom de desabafo, mesmo se percebe que ele tem um alívio muito grande por ter marcado esse gol, e nisso o Palmeiras faz o 2-1. A partir daí, o Palmeiras teve mais liberdade, inclusive teve várias jogadas de contra-ataque. Infelizmente, os jogadores não conseguiram aproveitar essas oportunidades, especialmente o Breno Lopes. O Breno Lopes, que eu tenha visto, ele perdeu pelo menos umas 2 ou 3 oportunidades na cara do gol. Então, é uma questão que se fosse num jogo onde o Palmeiras tivesse um número de oportunidades menor contra um adversário um pouco mais qualificado, poderia ser que o Palmeiras tivesse bastante trabalho, porque não pode se perder tantas oportunidades. Breno Lopes, esse que no final da partida ainda teve tempo para fazer o seu gol, depois de ter desperdiçado 3, ele ainda consegue fazer o seu gol, e realmente para poder estar sacramentando essa vitória do Palmeiras por 3-1.
uma vitória bem importante para as pretensões do Palmeiras. Se o Palmeiras quiser sonhar em chegar aproximado do Botafogo, obrigatoriamente o Palmeiras vai ter que vencer muitas partidas, vai ter que ver o Botafogo tropeçando bastante. Porém, nós temos esse duelo contra o Flamengo também, que é uma equipe que, na minha visão, é uma das favoritas ao título. O Flamengo hoje empatou contra o América Mineiro em casa, então esse aí foi um excelente resultado para o Palmeiras. Então, fica 28 pontos para o Palmeiras contra 28 do Flamengo. O Flamengo acaba ficando com o segundo lugar pela questão do saldo de gols. Lógico, ainda nós temos o Grêmio, que tem 14 partidas realizadas contra 16 do Flamengo e do Palmeiras, porém o Palmeiras já está aí novamente no bolo. Isso prova que se o Palmeiras tivesse uma sequência um pouco melhor, sem tantos jogos sem vencer, o Palmeiras poderia até estar brigando um pouco mais em cima. Porém, ainda está no bolo, não está descartado que o Palmeiras possa vencer o Brasileiro, muito embora esteja bem difícil, porque o Botafogo está um time bem regular, é o time mais regular do Campeonato Brasileiro disparado, mas tudo é possível no futebol e a gente já viu viradas como essa acontecerem. Então eu quero saber um pouquinho mais da sua opinião, o que você achou do jogo, qual que é o seu prognóstico para o futuro do Palmeiras nesse Campeonato Brasileiro. Fala para mim nos comentários, pode ser? Um abraço, tchau, tchau.